Oi, eu sou o Samuel e esse é um projeto que eu construí para resolver um problema bem específico. Hoje é muito difícil olhar para os dados de educação de uma forma geral, de vários países e entender o que eles realmente significam, né? Hoje você consegue até ter um número solto aí, né? Por exemplo, esse país gasta tanto por cento do PIB dele em educação. Só que isso sozinho isso não diz nada, né? E a pergunta que eu quis responder com esse projeto foi bem direta: quem transforma esse investimento em resultado educacional e quem não transforma? Então, não basta só gastar mais, o que importa é se esse dinheiro virou alfabetização, virou matrícula, virou resultado melhor. E para responder isso, eu construí um agente que ele coleta, ele processa e ele cruza as informações e usa a inteligência artificial para interpretar e fazer recomendações. E falando aqui um pouco do projeto em si, né? Um pouco aqui da arquitetura, vale aqui mencionar a gente tem quatro partes fundamentais nesse projeto. A primeira é o Python, né? Ele que faz todo o trabalho pesado, pega os dados brutos lá do Banco Mundial, limpa, calcula o ranking, calcula crescimento, calcula eficiência, e esse é o papel do Python. E a gente tem uma segunda peça que é a API, né? A API ela faz todo esse processamento do Python e expõe ele como um serviço, né? Para receber chamadas. Aí a gente tem a terceira peça, que é o N8N, né, que ele que é a ferramenta de automação aí que aciona tudo, né, chama API, chama o LLM na OpenAI, e o quarto pilar é a OpenAI que a gente está usando aqui como modelo, né, como um LLM, e é ele quem faz aquela parte de criar um relatório ali com IA, ali os dados, né? Vou mostrar isso mais a fundo para vocês aqui. Esse aqui é o fluxo, né, do N8N. Existem três formas, né, da gente acionar ele, tanto manualmente, como agendamento mensal, que é feito e enviado para um e-mail, né, que a gente seta aqui, poderia ser para um gestor, enfim, né, qualquer pessoa aqui. Ou para um formulário de seleção, né? Vou abrir o formulário aqui para vocês, então tem o formulário aqui da análise educacional. É, eu vou executar ele aqui manualmente e para a gente poder ver na prática aí como é que é. Então aqui ele está chamando, né, enfim, a API e processando os dados lá, né? E aí ele tem uma métrica que aí se atingir essa métrica de alerta, ele faz e manda um e-mail de alerta. Vamos ver se vai ter o alerta aqui. Nesse caso aqui, o alerta que eu fiz é que se algum indicador ficar abaixo de 95%, ele emite um alerta. Aí teve um alerta. Aí aqui só para vocês verem melhor, né? Eu estou rodando aqui o N8N com Docker, e aqui é a métrica aqui de 95%. Se o indicador tiver, ele chama aí e manda um e-mail, né? Aí ele chama a API da OpenAI aqui e gera o resumo executivo e envia no e-mail. Vou mostrar aqui o e-mail para vocês aqui agora. Aí, ó, chegou tanto o indicador, né, do alerta, quanto o resumo, né? E aqui isso aqui foi alguns outros testes que eu fiz. E aí ele chega, né? Depois a gente pode utilizar melhor esse e-mail, mas aqui ele faz um resumo, né? Ele traz aqui os metadados, traz um resumo executivo, os principais achados, explicações e hipóteses, traz alguns destaques, algumas recomendações e também o alerta, que no caso foi o México, né? E aí ele traz aqui o alerta também do... Aqui, ó. Que nesse caso foi o México, que o valor dele foi 94,47, ou seja, né, o limite mínimo é 95. Falando um pouco aqui também da construção do projeto, né, tive um grande aliado aí, o Cloud Code, e assim, explicando um pouco, né, de como que eu desenvolvi o projeto. Basicamente, eu passei, né, eu peguei um modelo ali mais forte para me ajudar nessa parte de planejamento, e aí eu passei todo o escopo do projeto, o que que eu queria, o que que eu tinha pensado, e aí a gente teve uma conversa, enfim, alguns pontos que ele me passando, eu falei,
enfim, realmente ali ajustando o caminho, né, para ser mais assertivo. E aí, quando eu senti que ele tinha realmente assim, entendido o que, que era a demanda, né? E aí eu pedi ele para fazer toda a documentação de tudo que a gente tinha feito ali. Então, valores de princípio, o problema, qual que era em tudo, a arquitetura, como que a gente usa Python, a camada de IA, então, assim, o workflow, né, como que seria no N8N, a skill que a gente iria usar, qual que seria o nosso roadmap aí, os recursos adicionais que a gente pretendia fazer também, e, enfim, depois que ele gerou toda a documentação, aí sim eu parti para o código, mas como estava tudo documentado, então, assim, a próxima IA que vinha, ele já ela já tinha mais contexto, eu já conseguia falar, ó, nós vamos mexer nisso aqui, então lê arquitetura, né? Também ele me pediu, fui passando para ele prompts, né, para ele me passando os prompts e eu ia executando os prompts à medida que a gente ia evoluindo e ia validando o que era feito, né? E aí também a gente fui fazendo e testando tanto manualmente quanto também com testes, né? Então vou rodar aqui os testes aqui, foram 55 testes que a gente executou e aqui tá os testes, né? E aqui falando sobre mais sobre os testes, você tem o README aqui que ele mostra exatamente o que são os testes, né? Então, a gente tem testes de remoção de agregados que não são países, carga e filtro de CSV bruto, teste de análise, né, que ranking, KGR, comparação com mediana dos pares, índice de eficiência, alerta de limite, o teste de pipeline, então, tem todos aqui, né? O teste da API, né? Do endpoint, geração de PDF, importação de módulo. Então, tem vários testes aqui, né? E à medida que o projeto cresce, a gente vai adicionando teste. Então, se o Cloud Code acabar atrapalhando alguma coisa aqui, eu sei por conta dos testes. Então, se ele mexer com alguma coisa que não devia, eu vou saber por conta dos testes aí. Então, teste é muito importante. Um ponto interessante que eu usei também é essa skill que eu desenvolvi, chama Education Insights. Ela pega toda a lógica, né, de analisar indicadores, como calcular rank, calcular crescimento, cruzar investimento com resultado, e eu empacotei tudo isso, né, nessa skill, e quer dizer que isso pode ser usado tanto pelo meu pipeline normal, quanto qualquer agente de IA que precisa analisar dados aí no futuro, sem precisar reescrever, tipo assim, toda a lógica do zero. Então, e para facilitar também. E para fechar, eu criei aqui um dashboard com essas informações aqui usando o Streamlit, né? Aqui eu consigo escolher os países, escolher os indicadores, e quando eu clico para gerar a análise, ele roda tudo e atualiza os gráficos, rankings, gráfico de eficiência, enfim, aqui também se torna um coração da análise, né? Então aqui eu consigo mexer nos filtros, tá vendo? Ele vai trazendo, eu consigo mexer na análise de anos, consigo remover alguns países, né? Aqui eu também consigo fazer a chamada, né, do gerar leitura executivo com a IA. Então eu clico aqui e ele faz o relatório. Aí aqui só mostrando os cards, né? A gente tem os países no recorte, o período, maior eficiência, maior crescimento e os alertas. Aí que ele gerou, né, a análise executiva, fez algumas recomendações e aqui ele trouxe os gráficos, né? Que eu vou. Deixa eu deixa ele executar o pipeline com todos, que aí fica uma análise mais bonita de ver, né? Aí que ele trouxe todos, nenhuma. Aí que ele já trouxe o ranking, o crescimento, a eficiência, a comparação entre países. Aí tem uma tabela de ranking aqui também. Consegue exportar, consegue
ampliar. Tem uma tabela de eficiência aqui também, o ranking de consolidados, né, que em CSV. Então é isso. Esse foi o projeto. Aí, como próximo passo, dá para pensar adicionar mais fontes de dados, mais países, mais indicadores, né? Enfim, mas a versão inicial foi essa, e espero que tenham gostado, e muito obrigado.